No Dia do Leite, o governador anuncia a redução do ICMS para o setor. Serviço de retirada de senhas da FUNSAT é ampliado por conta da alta demanda. E ainda, Espaço Cultural da TV Educativa inaugura mais uma exposição temporária. Hoje é quinta-feira, 2 de junho, o Jornal da TVE está no ar. Olá! Vamos começar a edição de hoje com um assunto que preocupa. De 1.096 exames realizados este ano, 422 confirmaram positivo para H1N1 em pacientes de todo o estado, sendo 114 somente aqui em Campo Grande. Mais 7 pessoas tiveram a morte confirmada pelo gripe A em Mato Grosso do Sul, conforme boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, divulgado nesta quarta-feira à tarde. Outro tema preocupante: Campo Grande é a capital brasileira com o maior índice de adolescentes que já tiveram pelo menos uma experiência com cigarro, 26,8%, conforme aponta estudo inédito do Ministério da Saúde. Depois da capital sul-mato-grossense, vem Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba. Considerando o público com idades entre 12 e 17 anos, são 18,5% os adolescentes brasileiros que já experimentaram cigarro. Política. O Supremo Tribunal Federal negou recurso da Câmara Municipal de Campo Grande para suspender a liminar que mantém Alcides Bernal como prefeito. O pedido de suspensão da liminar foi impetrado no dia 18 de abril deste ano e a decisão do presidente do STF, o ministro Ricardo Lewandowski, saiu nesta quarta-feira. A presidência da Câmara adiantou que irá ingressar com outro recurso. E das cerca de 400 pessoas que procuram a agência de emprego da Fundação Social do Trabalho, pelo menos 350 estão atrás de uma vaga no mercado de trabalho. A demanda é tanta que o serviço de retirada de senhas foi ampliado. Essa semana, o IBGE divulgou que mais de 12 milhões de brasileiros estão desempregados. A fila aqui é de quem procura emprego. Qualquer vaga que tiver aqui, eu vou tentar. Para motorista. Para babá ou cuidar de idosos. Por dia passam pela FUNSAT 350 pessoas em busca de uma vaga no mercado de trabalho e somente 60% delas conseguem uma colocação. A demanda aumentou em 40% em um ano nessa agência da capital. As senhas começam a ser entregues às 7 horas da manhã para todos os serviços trabalhistas. O mercado está retraído, então os empresários estão com medo de investir em novas contratações e está tendo muita também demissões. Então o pessoal está procurando bastante a gente para fazer a entrada no seguro-desemprego. E com isso o número de pessoas que estão vendo a agência aumentou. A procura de vagas e os que estão fora do mercado querem entrar e os que estão tentando voltar para o mercado. Hoje há 71 vagas disponíveis em diversas áreas, mas essa de garçom está difícil ser preenchida. Falta qualificação profissional. Uma das exigências da empresa é que tenha conhecimento na área de vinhos, né? E uma outra solicitação que faça atendimento à la carte. Ele pede para que tenha um bom atendimento, já tem esse tempo que está em aberto, por quê? Hoje o mercado está muito exigente, ele solicita que as pessoas tenham um bom conhecimento para que possa ter um bom retorno também. Na lista da FUNSAT é possível se candidatar à vaga de gerente comercial. O salário é bom e a multinacional oferece vários benefícios, mas faz exigências. Curso superior e o conhecimento na área e o espírito de liderança. Esse é o diferencial. Nas 2 primeiras semanas de maio foram atendidas quase 3.000 pessoas, 412 delas para requisição de seguro-desemprego. Paulo César vai somar a estatística. Já tem umas 2 semanas que eu saí da empresa. E já vai tentar buscar uma vaga também? Se Deus quiser. Não pode ficar parado, né? Não, complicado ficar parado. Pai de família, né? Robson também está na mesma situação. Agora vem em busca do seguro-desemprego ou uma vaga no mercado de trabalho. Estamos correndo atrás de novo, né? Estamos trabalhando de novo no bico aí, mas você consegue um emprego aí. O governo do estado vai reduzir o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços das Indústrias de Leite, no período de estiagem.
O objetivo é estimular a cadeia que amarga a queda na produção de 20% nos últimos 10 anos. O anúncio foi feito nesta quarta-feira durante comemoração da Semana Estadual do Leite. Autoridades políticas e lideranças do setor se encontraram para tratar do segmento. Na oportunidade, também foram entregues homenagens para profissionais da atividade leiteira do Estado. O evento integra ainda as comemorações da Semana Sul-Mato-Grossense do Leite, com o apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Produção e Agricultura Familiar, CEPAF, e a promoção da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Leite. O governador falou sobre a baixa do ICMS e o incentivo aos criadouros de touros produtivos. No período da seca, que nós temos a escassez do leite, o governo vai dar um diferencial de ICMS até para ser um atrativo para o produtor poder investir para melhorar a pastagem, melhorar a qualidade da capineira e melhorar o rebanho também para suportar um aumento de produção na época da estiagem. Então isso vai ser atendido. O produtor de leite, Pedro Gerbas Filho, destacou a produção do leite de Mato Grosso do Sul e o incentivo do governo no ICMS no cenário econômico e social do Estado. O leite é o que mais emprega, o leite é o que mais dinamiza e o leite é o que mais ocupa. Um bom exemplo disso é que em assentamento rural, nós não conseguimos produzir outra renda sustentável que não seja o leite. Então, o leite sem sombra de dúvida, o maior empregador do Estado e quanto mais cresce, melhor vai ficar. 40 mil servidores já receberam abono salarial pago pelo governo do Estado. Os secretários de administração e também de governo e gestão estratégica receberam a imprensa para falar sobre o assunto. Foram mais de 2 meses de negociação entre o governo e os 47 sindicatos e associações do Estado para que se chegasse a um acordo que não significa reajuste, mas aumenta o salário dos servidores. Boa parte dos servidores, e principalmente aqueles que ganham menos, estão sendo valorizados nesse processo, em termos de remuneração. O governo concedeu aquilo que era possível nesse momento. Ao todo, 40 mil servidores receberam já a partir desse mês o abono retroativo de R$ 100 a R$ 250, dependendo da categoria. Segundo o governo do Estado, a negociação deve gerar um impacto de R$ 151 milhões no orçamento de Mato Grosso do Sul. Neste primeiro mês de pagamento com abono, o valor pago aos servidores habilitados a recebê-lo foi de R$ 400, 200 referentes ao mês de maio e mais 200 relativos a abril. Mas, segundo o secretário de Governo e Gestão Estratégica, a partir de agosto o abono vai variar entre R$ 100 e R$ 250. Isso porque alguns segmentos dos servidores negociaram outros tipos de benefícios e não somente o financeiro. Melhoria nas tabelas de vencimentos de cada categoria, reajuste nessas tabelas, destravamento para promoções, melhorias nas condições de trabalho. Entre as categorias que vão receber o valor maior do abono estão os cargos de fiscalização e gestão de obras públicas e área de serviços e transportes. O valor menor ficou para cargos como gestão de medidas socioeducativas e serviços organizacionais. Já os servidores de cargos comissionados não vão receber abono por enquanto. Mato Grosso do Sul é o único estado no país que está confortável com o funcionalismo, já que concedeu o abono e paga os vencimentos em dia. O governo tem que estar de olho no equilíbrio fiscal, ao mesmo tempo que constrói uma condição melhor de carreira para vários servidores do Estado, pensando no serviço para a população. O nosso grande público, o nosso objetivo é atender a população do Mato Grosso do Sul. Os servidores são os maiores ativos que nós temos para que a gente atinja esse objetivo. E vamos falar do tempo. Em Mato Grosso do Sul, a quinta-feira é de céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva e trovoadas a qualquer hora do dia em todas as regiões. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, em Campo Grande o dia é também de céu parcialmente nublado e podem ocorrer pancadas de chuva moderadas no decorrer do período. Na região do Parque dos Poderes, amanhã apresentou leve névoa úmida.
As imagens que você acompanhou foram feitas há pouco aqui na sede da emissora. E Mato Grosso do Sul discute a destinação do lixo e estratégias de saneamento para o estado. São temas em debate no primeiro seminário sobre o assunto realizado ontem e hoje aqui em Campo Grande. Para saber mais detalhes do evento, conversamos por telefone com o secretário estadual de Saúde, Nelson Tavares. Confira. O combate efetivo ao foco do mosquito, que é o que é mais estratégico no controle dessa doença, ele passa pela questão de nós termos uma solução para o lixo, quer dizer, uma solução para os resíduos sólidos. Então, esse assunto vai ser discutido, participa nas questões ambientais, o CREA, o Conselho Regional de Engenharia, participa a Sanesul, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal. Então, a FUNAS, a Fundação Nacional de Saúde. Realmente é um aspecto bastante importante, somente com a união de todos, para estimular a participação da população de uma forma organizada, é que a gente vai conseguir avançar realmente no controle, no combate a essas doenças tão graves para a sociedade. E, doutor Nelson, falando sobre essa questão mais específica, né, do combate e do controle aí ao Aedes aegypti, conversando com o senhor Haroldo Galvão, que é o presidente da ABS Mato Grosso do Sul, ele falou com bastante preocupação a respeito desse assunto e também que é um dos focos, né, desse primeiro seminário. Parece repetitivo, né? Mas não é discutir para uma classe de profissionais e acadêmicos um assunto como o Aedes aegypti, que transmite aí 3 doenças que a gente sabe que estão em circulação em Mato Grosso do Sul e muitas outras, né, em todo o mundo. Sem dúvida. Ontem eu fiquei muito satisfeito porque o auditório estava lotado, realmente, assim, uma surpresa positiva, quer dizer, as pessoas estão de fato se preocupando com isso. E nós achamos que não existe realmente outra alternativa de um combate efetivo que não seja a participação da população. As pessoas precisam, Lídia, ficar indignadas com o hábito que se tem de que o lixo possa fazer parte da nossa vida, próximo das nossas residências. Isso não tem o menor sentido. É uma solução que já aconteceu em outros países, sempre ligada à educação ambiental, quer dizer, as pessoas não podem aceitar isso, não podem aceitar que ela mesma acumule lixo ou que alguém acumule lixo na sua vizinhança sem necessidade. E o esclarecimento disso à população, que não é uma coisa cara de ser feita, basta que as pessoas estejam mobilizadas, estejam com esse tipo de preocupação, é o nosso objetivo principal. Então, nós vemos que é uma solução complexa, mas ela envolvendo todos os segmentos, desde legislação até a população. A gente sabe que 80% dos focos do mosquito estão nas residências, então isso é muito importante e eu fiquei muito otimista, sabe? A participação foi bastante importante, teve o Dr. Jaime Verruc, o Dr. Marcelo Miglioli, que são secretários de áreas importantes do Estado, na área de obras, na área de meio ambiente, saneamento básico. Então, eu acho que nós podemos começar aqui. O Mato Grosso do Sul, ele tem uma pretensão, nós conversamos esse assunto no auge do problema da Zika, aqui em dezembro, com o governador, e o governador quer que Mato Grosso do Sul seja um estado piloto em relação à destinação, em relação a gente realmente fazer algo concreto em relação aos rejeitos sólidos aqui no estado. E, secretário, outro assunto interessante abordado também nesse primeiro seminário é a questão do lixo. Nós estamos aí em pleno século XXI, discutindo a Semana do Meio Ambiente e a gestão desse lixo que a gente produz ainda é um grande desafio, não só para toda a população, mas como também para o poder público, né, secretário? Exatamente. Ontem foram dados exemplos de alguns municípios no Brasil e hoje vai ser assunto das próximas palestras, como é que nós podemos nos organizar, como é que o poder público pode organizar a sociedade para que a gente dê uma destinação decente à questão do lixo. Muitos países do mundo trabalham já com a perspectiva do lixo zero, quer dizer, tudo que você produz de lixo, ele tem alguma destinação e ele pode, inclusive, ser fonte de renda. E aqui no Brasil ele é um problema.
Então, isso passa, sem dúvida nenhuma, pela percepção da população da importância que se tem em enfrentar essa questão. Nós já tivemos um exemplo, eu falo sempre, Lívia, na questão do tabaco, não é isso? O fumo, a gente fala, mas isso é impossível, as pessoas não têm consciência. Não é verdade. O poder público tem a obrigação de estimular, de provocar essa situação. E na questão do cigarro, por exemplo, quem é que não lembra aí há 10 anos atrás, que se fumava em todo lugar, de qualquer forma, e hoje não. Hoje a população se indigna com isso e nós temos aí essa situação bastante encaminhada, parcialmente resolvida aqui no Brasil. E aqui nós esperamos que tenha esse mesmo tipo de conscientização. Nós temos, assim, a certeza que isso pode realmente vir a ocorrer, especialmente nesses tempos que nós temos uma doença gravíssima aí entre nós e que precisa ser combatida, e o lixo, a questão dos dejetos sólidos, ela é estratégica para a gente consiga resolver isso. E no próximo bloco, o governo do estado prorroga prazo para os servidores atualizarem os dados do censo previdenciário. Voltamos já. Estamos de volta. Um recado para os estudantes. Termina hoje o prazo de inscrição para quem quer uma vaga no ensino superior público pelo Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Podem participar os estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, de 2015 e não tiraram 0 na redação. Mais informações no site sisu.mec.gov.br. E outro recado para quem deseja ingressar na universidade com nome social. Termina dia 8 de junho o prazo para os candidatos transexuais ou travestis que vão participar do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e que quiserem ser identificados pelo nome social. Os interessados devem fazer a solicitação pela internet no site do programa. Um recado para os servidores públicos. O censo previdenciário foi prorrogado até o dia 10 de junho. Quem perder o prazo terá o pagamento bloqueado. Vai ser do prédio da Sectei que os funcionários públicos ativos e inativos deverão fazer o recadastramento a partir de agora. O censo previdenciário de Campo Grande foi prorrogado até o dia 10 de junho. É porque 8.510 pessoas ainda precisam comparecer ao recenseamento. A gente teve que prorrogar porque sexta-feira agora encerra o prazo, mas aí a gente tem um número grande de pessoas que não vieram, de segurados que não vieram. Então, por conta do volume de atendimento, a gente vai prorrogar por mais uma semana. Dos quase 27 mil convocados, 80% já atualizaram as informações ao Ministério da Previdência. O serviço é obrigatório e contempla servidores de cargos efetivos ou não, aposentados e pensionistas de todo o estado. Para participar, basta agendar a sua visita no site www.censo.ms.gov.br. Lá você encontra ainda a lista completa de documentos necessários. Se faltar algum documento, o servidor não faz o recadastramento. Por exemplo, se ele é casado, se ele tem filhos, ele tem que trazer a documentação desses dependentes previdenciários dele. Mesmo que seja o filho tenha 3 anos de idade, 2 anos de idade, ele tem que trazer o CPF dessa criança. Tem que trazer o CPF da esposa, ou do companheiro, companheira, o que for. Ou seja, ele tem que ver a relação no site para ele chegar aqui com toda a documentação completa. Até porque semana que vem é o último prazo. A pessoa, se ele chega aqui faltando algum documento, ele não vai conseguir fazer o censo dele. E não tem desculpas, até o professor que está na cadeira de rodas garantiu seu recadastramento. No meu caso aqui tá difícil mesmo, não tem acesso muito fácil, não. Bem tranquilo, peguei assim e fui já prontamente atendido, bem rapidão. E atenção,
Quem agendou o censo previdenciário no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo vai ser atendido normalmente no local até amanhã, sexta-feira. Mas o servidor que fizer o agendamento a partir de agora só pode marcar na sede da Fundação de Cultura. O endereço é a Avenida Fernando Correia da Costa, número 559, no centro, quase esquina com a Calógeras. Lembrando que o site para o recadastramento é o www.censo.ms.gov.br. E termina amanhã em Dourados a 16ª Semana do Meio Ambiente. Durante 3 dias, a programação prevê mesa redonda, mini-cursos e palestras. As atividades de educação ambiental acontecem na Unigran. Meio ambiente, direito de ter, compromisso de preservar. Este é o tema da 16ª Semana do Meio Ambiente. O diretor do IMAM fala sobre a programação. A programação está toda em ordem. A nossa diretora de Educação Ambiental, a bióloga, a professora Ana Carolina, é extremamente dedicada, competente, com bastante experiência nas semanas de meio ambiente que já ocorreram, e acreditamos que será um grande sucesso dentro daquilo que se esperava, né? Daquilo que se espera que possa ser. Nós precisamos conscientizar a nossa população de que o meio ambiente é direito de todos, mas acima de tudo é responsabilidade de todos também, e só com um trabalho de plena conscientização de tudo aquilo que tem que ser feito. Essa é a principal referência ambiental de Dourados, o Parque Arnulfo Fioravante, uma área extensa, preservada, que fica em pleno perímetro urbano. E é justamente este parque que o IMAM planeja revitalizar e, desta forma, limitar a entrada de pessoas que muitas vezes acabam afugentando os animais do parque e prejudicando o meio ambiente, jogando lixo onde não deve e praticando atos de vandalismo. Aqui, os pássaros, capivaras e outros bichos estão sempre ameaçados e assustados pelo contato humano. O IMAM também quer levantar quantas moradias existem irregularmente dentro do parque ambiental, para que, posteriormente, elas deixem de existir, em respeito à liberdade da fauna. Existem muitas trilhas interessantes que cortam o Parque Arnulfo Fioravante. Basta organizá-las para uma visitação segura, tanto para os seres humanos como para os bichos. Para que as pessoas possam vir, passear aqui no parque, andar pelas trilhas, conhecer, ver, conhecer a fauna, a flora, né? Tudo aquilo que nós temos aqui no parque, que sem dúvida alguma vem compor o nosso sistema ambiental, né? Que nós temos aqui o Parque Rego d'Água, nós temos o Arnulfo Fioravante, nós temos o Antenor Martins, nós temos outros que precisam ser revitalizados, que nós estamos trabalhando nesse sentido para que as próximas administrações possam dar continuação a esse trabalho. Agora uma dica de lazer. O Espaço Cultural da TV Educativa inaugurou mais uma mostra de exposições. O local fica aberto à visitação em horário comercial. Confira na reportagem. Um movimento, uma confraria, um grupo, cujo objetivo, a ocupação de espaços públicos por meio das artes visuais, música, teatro, circo, literatura e dança, pretende não só o entretenimento, mas incitar a conscientização crítica por meio da provocação artística. O manifesto foi formado para reunir os artistas, né, para ocupar os espaços públicos e fazer o movimento, mostrar a arte, né, que Campo Grande tem muito artista e às vezes não são descobertos, né? Então esse grupo é uma maneira de mostrar artistas novos que estão surgindo, que estão participando do grupo e ocupar os espaços públicos, né? Divulgar nossa arte. A cultura, eu acho que é o grande instrumento de identificação de um povo. E a gente só cresce, só se sai dessa coisa da escravidão, na verdade, através da cultura.
Quanto mais cultura o povo tem acesso, mais ele tem condição de pensar mais, de entender a cidadania, de entender quem ele é realmente. Então a cultura tem esse papel fundamental na formação humana, na formação de um povo. A gente enfrenta muitas dificuldades, isso não é só a nível de Campo Grande, a nível de Brasil mesmo. Mas acontece que as coisas estão mudando, de uma maneira muito lenta, mas elas estão mudando. Então eu acredito que a gente vai ter um amanhã melhor. Nesta mostra, que abre o mês de junho, em que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, estão expostas cerca de 30 obras que dialogam com a temática ambiental, a beleza de plantas, animais e homens, de acordo com a sensibilidade artística dos autores, como um libelo sobre a importância de se preservar o espaço em que habitamos. Nós precisamos realmente mostrar que nós nos importamos com o meio ambiente, com aquele lugar onde nós vivemos, onde nós respiramos. Trabalho incrível que às vezes fica guardadinho, né? Em casa, poucos têm a oportunidade de estar visualizando, né? De estar vendo. Realmente nós temos artistas incríveis aqui no Mato Grosso do Sul. O público presente na abertura da mostra Confraria Socialtista Meio Ambiente também pôde conhecer a performance musical das irmãs Márcia e Thelma Cordeiro. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. O Espaço Cultural Rádio TV Educativa é aberto ao público. Visitas de segunda a sexta em horário comercial. O compromisso da direção das emissoras públicas do Mato Grosso do Sul, da TV Educativa, por orientação, por determinação do governador Reinaldo Azambuja, é exatamente isso, a apropriação de um bem público. Isso aqui é dos artistas, isso aqui é da população do Mato Grosso do Sul. Sejam bem-vindos à casa de vocês. Bacana, né? A união estável entre casais foi assunto de hoje na entrevista ao vivo no Jornal do Rádio. Um advogado esclareceu algumas dúvidas sobre o assunto. Os jovens hoje, com essa crise que assola o nosso país, eles fazem a opção para comunhão estável e não casamento. Porque casamento dá despesas, aquela coisa, eles acham que traz mais ou menos responsabilidade. Mas a união estável traz a mesma responsabilidade como o casado fosse, sabe? A partir do momento em que... Você estava falando aí que parece-me que tem alguns juristas que não sabem o início, né, da comunhão estável. Existem jurisprudências que dizem o seguinte, em alguns tribunais, que mesmo na época do namoro, quando ele passa com a namorada todos os dias, e a vizinhança começa a perceber que eles estão namorando firme, alguma jurisprudência dos tribunais de justiça do nosso país, eles aceitam, alguns juízes aceitam como também época para contagem da união estável. Porém, não é comum. A partir do momento que os cônjuges, o rapaz e a moça, eles passam a conviver sob o mesmo teto, a partir daquele momento já começa a união estável. Ou seja, os bens, no momento falência, de separação, não é? Ou então de alguém que morre, morrer, ela vai herdar 50%. Ela vai ser meieira, né? E só tem um problema. As pessoas pensam que apenas conviver sob o mesmo teto já é o suficiente. Não. Tem que ir a um cartório, ou o próprio advogado pode fazer o contrato, né, de comunhão estável. É melhor no cartório, porque tem a fé pública, não é? Vai no cartório, faz, isso é registrado, né? Aí então sim, aí ele pode ter certeza que está assegurado os bens de ambos os cônjuges, porque se ela morre, ele vai ficar, é um viúvo que tem também direito a 50% dos bens que eles adquiriram da constância da moradia em comum
até o momento da separação ou da morte. Porque é melhor, então, o casamento normal, né, no civil lá, e esse contrato? Qual que é a diferença? E o que assegura mais quem? Não, a mesma coisa. A mesma coisa. Com a Constituição de 88, o casamento passou a comunhão estável passou a ter o mesmo direito do casamento normal. Não é? É como eu estava explicando. O necessário se faz que faça em juízo ou em cartório, para que tenha uma força maior, né? O casal, eles preferiram juntar, né? Aí as escovas de dentes, mas não foram em nenhum cartório para certificar que essa união estável está acontecendo. No caso de uma separação, aí fica complicado. Não, sabe, Lívia, fica um pouco complicado para comprovar em juízo, não é, aquela comunhão estável. Porém, ele vai ter que juntar mais provas, ele vai ter que juntar bastante provas robustas para que o juízo entenda que havia uma comunhão estável, né? E se ele já tem um contrato, tipo uma escritura feita em cartório, aí não. Aí é muito mais fácil para o inventário, para o início de um inventário, né? Para que ela ou ele seja meieiros. Tem muitos casais modernos, assim, em dúvida, que eles vão morar juntos porque se amam, mas na hora de um término, cada um quer pegar as suas coisas e ir embora, o que não é possível perante essa questão da união estável. Não, negativo. Não é assim pegar as coisas e ir embora, né? Entendi. Cada um pegará... O juízo, na audiência, ele vai determinar, né? Como se casado fossem. Você vai ter 50% e ele 50%. É a meieira, né, Dívia? É a meieira, ela é meieira, né? E antes de terminar, um recado da equipe de jornalismo da TV Educativa. Caso você saiba de algum assunto que pode se transformar em uma reportagem, entre em contato com a gente. O nosso e-mail é o tvams.jornalismo@gmail.com ou entre em contato pelo telefone 3318-3871. Contamos com a sua participação. E o Jornal da TVE termina aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima.